Oi, boa tarde! Tudo bem por aí? Que animação estamos, hein? Já estamos mais da metade das nossas correções, da nossa preparação aí para o SAEGO, para o SAEB, não é mesmo? Para as provas externas. Eu sou a professora Ana Paula, estou te acompanhando aqui no SEAD, essa preparação. Como está sendo aí para vocês? Coloque aí no nosso canal o seu comentário, o que você está achando. Vamos para o nosso tema da aula de hoje? Nós vamos falar sobre medindo objetos à nossa volta. Você acha que existem objetos que dá para ser medido? Ai, até eu consigo ter aí uma medição, não tem? Bom, sim. Então, o nosso desafio de hoje será comparar, estimar, identificar, reconhecer unidades de medidas, instrumentos, capacidade e até mesmo comprimentos. Nós vamos falar de medidas, nós vamos falar das coisinhas que a gente utiliza para fazer essas medidas, para encontrar aí um número exato, certo? Bom, vamos então para o nosso primeiro exercício da aula de hoje. Olha, eu tenho aqui a questão número 1. Acompanhe comigo na leitura, por favor. Deixa eu só apagar aqui. Bom, tá escrito assim: observe a figura a seguir. Essa figura aqui, ó, tem 2 lápis. Consegue observar? O lápis menor mede 5 centímetros. Essa aqui, ó, é uma unidade de medida, está em centímetros. Vocês sabiam que a unidade de medida vai indicar também qual instrumento que eu utilizei para medir? Uma dica para os próximos exercícios. Então, mede 5 centímetros de comprimento. Podemos afirmar que o lápis maior mede aproximadamente... ele quer saber quanto mede o lápis maior, mas ele não me deu medidas. Não deu. Por isso, vai ser aproximadamente, não vai ser uma medida exata. Bom, vocês conseguem observar que neste exercício aqui, nós vamos utilizar uma medida não convencional. Aqui, ó, o nosso lápis vai ser a nossa medida, o nosso padrão de medida, certo? Então, aqui vai ser o lápis, por isso que não é uma medida exata, nós vamos utilizar um objeto. Antigamente, até hoje ainda usa os passos para medir um terreno, por exemplo, né? Então, agora nós vamos utilizar da medida não convencional para a gente tentar estimar, aproximar o tamanho do lápis. Quando a gente fala aproximar, não será exatamente o tamanho da coisa. No nosso caso aqui, do lápis. Você sabe qual é a resposta já? Temos ali na letra A, 5 centímetros, B, 10 centímetros, C, 15 centímetros e D, 30 centímetros. Qual é o seu palpite olhando ali no lápis menor? Então tá, tô curiosa, você também tá? Vamos ver essa resposta então. Opa! É a letra C, muito bem! Palmas para nós somos muito espertos e espertas. Bom, como entender então essa questão? A prof montou um esquema aqui. Presta atenção para a gente calcular aí essa estimativa. Lembrando que estimativa é algo que ainda não se tem a precisão exata do tamanho. Não é o tamanho real, tá? Foca na tela e vamos observar isso. Eu tenho aqui o lápis maior. Consegue observar? Certo. O lápis maior é para a gente ter aí o tamanho dele, né? Aproximado. Mas eu tenho a medida do lápis menor, olha só. Eu tenho ali a medida de 5 centímetros. Vamos colocando o lápis aqui próximo ao lápis maior, para a gente ter uma estimativa até caber no final do lápis maior, tá bom? Olha só, eu vou precisar de mais um, então mais 5 centímetros. Será que cabe mais um lápis? Para a gente tentar aí pensar no número que aproxime a esse lápis maior. Então, vou colocar mais um lápis menor, que também vou ter que somar com mais 5 centímetros.
Consegue observar comigo que no finalzinho do lápis menor, eu coloquei uma reta, tá vendo? E ela não chegou no finalzinho aqui do lápis maior. Significa que tem uma medida aqui. E que por isso a gente vai falar que é mais ou menos quanto? Eu vou ter que somar aqui e aqui. 5 mais 5 é 10. Eu já tenho 10. Mais 1, 2, 3, 4, 5. Então, mais 5. Então, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ah, então, aproximadamente 15 centímetros. Né? Não está exato, porque sobrou uma pontinha ali, não sobrou? Então, aproximadamente, exatamente 15 centímetros, certo? Bom, foi fácil, não foi? Eu achei. Você também achou? Ah, não, você achou difícil? Tem problema não. Você pode voltar aí nesse vídeo, pausar, fazer devagar, pegue o caderninho e faça sua anotação. Se precisar, faça seu cálculo aí também, tá bom? Vamos então para a nossa segunda questão? Vamos ver o que diz ela? Segue comigo na leitura. Observe a figura a seguir. Opa, é a mesma figura da atividade anterior, não é? Que pergunta vem aí? Ó, atenção. O lápis menor mede 5 centímetros de comprimento. Isso a gente já sabe, né? Através do exercício anterior. Olha, dica muito boa. Você observando uma questão na sua prova, quem sabe você consegue responder já o restante, né? Bom, pergunta-se então, sabendo disso, qual instrumento de medida foi utilizado para medir o lápis menor? Aqui, ó, nós temos essa medida, não tem? É o que ele quer saber. Qual desses instrumentos abaixo, da letra A, B, C ou D, foram utilizados para medir esse lápis? E aí, o que você acha? Não sabe? Ah, não. Eu também tenho dúvida. É a letra A, né? Olha só. Eu estava em dúvida. Será por que é essa letra A, então? Bom, aqui, lá na fita que está ali na letra A, fita métrica, é o instrumento mais utilizado para medir aí os metros, né, os centímetros, os milímetros, os comprimentos das coisas. Então, nele utilizamos para medir também a altura, olha lá a menininha sendo medida. Já na letra B, é um instrumento de medida de massa, né, de peso. Eu vou colocar algo ali para ver quanto que pesa no total. Ali não é em centímetros, nem em metros, é em quilos. Você tem muitos quilinhos aí? Então ali é em quilos. E na letra C, é um termômetro, também é um instrumento de medida, né? E ele serve para quê? Para medir a temperatura do nosso corpo, principalmente quando a gente está com febre, né? E aí vai colocar bem aqui o número que está aí de temperatura no nosso organismo. E aqui também não coloca centímetros e nem metros. Aqui é graus Celsius, né? A unidade de medida. Aqui na letra D, eu já tenho um recipiente que eu consigo medir o volume líquido, né? Quantos litros tem, quantos litros cabem, o volume líquido. Pode ser um copo de refrigerante, pode até mesmo ser um copo com água. Consegue perceber? Se eu colocar o lápis aqui em cima da balança, eu vou ver o peso desse lápis, não o comprimento desse lápis. E se eu colocar esse lápis dentro da jarra para medir quantos litros tem? Nem tem como, né? Porque litros a gente mede líquidos e não sólidos. O lápis é um sólido. Certinho? Vamos então para a nossa questão de número 3, a nossa última questão da aula de hoje. Observe então a leitura para a gente entender aí o que se pede. Observe o calendário do mês de junho, sabendo que o calendário serve como instrumento para medir o
Tem uma palavra aqui que está faltando, consegue ver? Será que vai perguntar qual palavrinha é essa? Escolha a alternativa que contém a palavra que preencha o espaço. O calendário serve para medir alguma coisa. Que coisa é essa? É o que a gente quer saber. Letra A, seria massa? Letra B, capacidade? Letra C, seria o tempo? Ou letra D, o comprimento? Olha, amiguinhos, a gente já deu uma explicadinha nos exercícios anteriores. Inclusive, eu falei para você aqueles instrumentos para que serviam. Então agora tá muito fácil de você entender aí qual dessas palavrinhas vai se encaixar exatamente ali. Poxa vida, foi muito rápido. Você já sabe. Vamos conferir? Acertou? Que legal! Eu acertei também. Na minha mente eu já fiz aí essa relação. Bom, por que então que seria o tempo, a palavrinha que caberia aqui? Tempo. Porque a massa, a gente vai medir ali o peso, né? O peso das coisas. A capacidade é como se fosse aquele litrozinho, né? Aquele que a gente utilizou para medir os líquidos. Isso aqui não é líquido, não é mesmo? O tempo, né, a gente já sabe que é o calendário. E o comprimento, para medir os tamanhos, os comprimentos das coisas, dos objetos, da gente, né? A gente utiliza fita métrica. Então ficou mesmo aí a única opção que seria o tempo. Não só para medir, um instrumento para medir o tempo, que seria o calendário, mas também nós temos o relógio, que marca o nosso tempo aí, que também se utiliza a contagem das horas para se formar o calendário. Então, eles estão assim meio que ligadinhos, né? Bom, agora é hora de você anotar o que a gente aprendeu nessa aula de hoje. O que foi mais interessante? E aqui a gente faz um recapitulando, para tudo ficar gravadinho aqui. Vamos ver então? Acompanhe a leitura. Comparar medidas e estimar. É o quê? É fazer uma previsão aproximada, sem medir exatamente. Aqui nós utilizamos um medidor não convencional, que não é um padrão. A gente utilizou um lápis, poderia ficar um pouquinho maior, um pouquinho menor. Quando a gente fala de padrão, é um instrumento que já vem ali com as medidas certinhas. E não foi esse o caso que a gente utilizou no nosso primeiro exercício. A gente utilizou uma medida não convencional. Já no nosso exercício de número 2, a gente utilizou a medida convencional. A gente utilizou o quê? A fita métrica. Ela é um padrão. Em todo lugar do mundo usa a mesma medida. Identificar medidas. Então, saber a medida exata depois de medir com o instrumento. Então, a gente tem ali uma estimativa e depois a gente pode conferir isso daí com um instrumento convencional, um instrumento que tem já as medidas dentro dele. E por fim, reconhecer unidades de instrumento. Nós vimos quais instrumentos utilizamos para medir, para pesar, para ver o volume, não é mesmo? Nós relacionamos o que usamos para medir, por exemplo, a temperatura, o peso. Bom, eu fico por aqui então. O que foi mais importante da nossa aula hoje? Fazer umas comparações entre capacidades, relacionar comprimentos, fazer estimativas. Essa foi a nossa super aula de hoje. Fique por aqui e espero vocês para a próxima. Tchau!